Muito bom estar com você, muito bom compartilhar esses momentos do estudo da lição da Escola Sabatina, que está tendo uma sequência muito interessante sobre os ensinos de Jesus, o que Jesus ensinou. E nessa semana nós vamos nos aprofundar um pouquinho no assunto da salvação, mas ao mesmo tempo o assunto tem a ver com a parte prática. O tema dessa semana é como é que Jesus viveu. Qual foi o exemplo de Jesus em diferentes áreas da vida? E especialmente a lição dessa semana dá uma ênfase especial na vida amorosa de Jesus. Como Jesus, de fato, amou os seres humanos. Esse é o tema da lição dessa semana. E eu começaria com uma questão. Se nós precisamos viver como Cristo viveu, é isso que a Bíblia nos ensina, andar como ele andou, a pergunta é, como é que Jesus andou? Bom, você tem que ler os 4 evangelhos para entender isto. Todavia, a gente, na lição desta semana, faz um resumo de como é que Jesus viveu. E eu colocaria por letras para você entender melhor, não é? Eu estudei a lição, logicamente, e tentei fazer de forma didática uma sequência. Letra A. Jesus tinha o foco nas pessoas. Hoje essa é uma expressão bonita, corriqueira, até os empresários, os homens que treinam pessoas, gostam dessa expressão, foco nas pessoas. Isto é verdade. Mas sabe quem primeiro usou isto? Foi o próprio Jesus. Por exemplo, aqui em Mateus, capítulo 9, verso 36, diz assim, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Ou seja, o ministério de Jesus Cristo foi um ministério voltado para os seres humanos, para atender às necessidades dos seres humanos, necessidades físicas, mentais e espirituais, não é? Então, em primeiro lugar, como é que Jesus viveu? Ele tinha foco nas pessoas, em ajudar as pessoas. Como cristãos, se queremos viver como Cristo viveu, nosso foco também tem que estar nas pessoas. Às vezes eu percebo que na igreja a gente pode ter o foco no prédio, que é importante, não deixa de ser importante. A gente pode ter o foco nos programas, nas estratégias, mas na verdade nós fazemos cristianismo, não é, um ministério cristão para os seres humanos. São os seres humanos que vamos levar para o céu. Você já notou como a vida é ingrata? A gente corre atrás de tanta coisa para comprar um carro novo, para comprar um apartamento novo, para comprar algo novo. E o melhor que nós temos são os nossos filhos, a nossa família, a esposa, aqueles que estão perto de nós. Um dia tudo isso vai acabar. E quem é que vai ficar conosco? Estas pessoas. Então, se a gente não se dá bem com elas, se a gente não tem foco nas pessoas, nós vamos ser infelizes. Há tanta gente infeliz que tem tanto, mas na verdade não tem nada. Então, Jesus nos deu um exemplo. O foco dele estava nas pessoas, ministrar, atender, ajudar, apoiar, amar, não é? Segundo lugar, letra B da nossa discussão aqui, ou da nossa sequência de como é viver como Cristo viveu. Jesus destacou e viveu o amor ao próximo por palavras, ou seja, ele pregou a necessidade de se amar ao próximo com discurso, com palavras. Por exemplo, a parábola do bom samaritano é um bom exemplo disso. Ele contou uma parábola para que as pessoas despertassem para a necessidade de ajudar o próximo. Ou, melhor dizendo, na verdade, nem de ajudar, de ser o próximo de alguém que estava em necessidade. Esse é o tema da parábola do bom samaritano, não é? Mas, terceiro lugar, Jesus falou de amor, mas Jesus estimulou o serviço amoroso de forma prática, não é? Ele, por exemplo, falou que os salvos devem praticar o amor assim como ele praticou, curando, não é? Ajudando, ensinando, orientando, não é? Direcionando vidas. E ele usa ali no famoso texto de Mateus, capítulo 25. No 24 ele fala dos sinais da sua vinda, no 25 ele fala da sua vinda. Em Mateus 25, ele, em diversas vezes, especialmente a partir do verso 31 até o 46, ele trabalha muito essa questão de serviço amoroso prático, não é? Eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me destes de beber. Eu estava nu e vocês me vestiram. Não é? Tanto é que no dia do juízo os salvos vão olhar e vão dizer, Senhor, quando é que nós te vimos nu, ou com sede, ou com fome,
Quando nós te vimos? E Jesus vai dizer para eles, bem, quando vocês fizeram a um dos meus filhinhos, a um dos meus pequeninos, que são os desamparados da sociedade hoje, a mim vocês fizeram. Então, como é viver como Jesus viveu? Não é fácil, não é tão simples assim, num mundo materialista como o nosso. Eu diria até difícil, eu diria que humanamente é impossível. Só quando nós somos de fato convertidos é que nós vamos conseguir amar o próximo nessa proporção, não é? Letra D da nossa discussão aqui, Jesus também amou e ensinou a amar os inimigos. E aí está, talvez, um dos maiores diferenciais de Jesus Cristo. Em outras culturas, em outros mestres, nós vemos o quê? Nós vemos uma pregação de vingança, de retaliação. Nós não vemos amar o inimigo. Amar o inimigo é símbolo, em algumas culturas, de fraqueza moral, inclusive, não é? Mas em Jesus é símbolo de força. Você deve amar até os inimigos. Isso é impressionante, não é? Ele disse que, até Jesus disse que aquele que amasse até os inimigos seria perfeito como Deus é perfeito. E aí vem um verso que é Mateus 5:48, de 43 em diante, e alguns se apegam nesse verso para pregar uma coisa chamada perfeccionismo, ou seja, vai chegar um tempo que você vai ser perfeito, que você não vai ter pecado nenhum. O contexto desse verso não é isto. O contexto desse verso é ser perfeito como Deus é perfeito. Deus ama os bons, mas Deus ama os maus também. Deus derrama chuva e faz o sol brilhar sobre justos e faz o sol brilhar sobre injustos. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte, você quer ser cristão? Não se iluda. Você tem que amar a todos, como Deus ama a todos. Se você não ama a todos, até os inimigos, você não é um cristão e, portanto, você não é perfeito. Por isso que ele disse, sede vós perfeitos, esse é o contexto, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Interessante esse verso, analisado dentro do seu contexto, dentro da sua perspectiva correta. E para concluir, duas perguntas para você e para a sua classe, para discutir. Aliás, não inventaram nada mais simples e mais objetivo de levar uma unidade a participar do que fazer perguntas. Logicamente, perguntas bem elaboradas, perguntas que não constranjam o aluno. Se você constranger o aluno, ele já não vai participar mais, não é? A primeira é o seguinte, como humanos vingativos, nós podemos aprender a amar até os inimigos. Como é que a gente pode aprender? É lógico, é só pelo poder de Deus. Mas deixe a sua classe conversar um pouquinho sobre isso, deixe eles discutirem, mostrarem as dificuldades, as impossibilidades desse tipo de coisa humanamente acontecer. Segunda pergunta, para terminar nossa lição, é: o que significa a expressão de Jesus? Novo mandamento vos dou. Será que ele está criando uma nova lei? Ou ele está reinterpretando e reaplicando a lei de Deus que já existe, que é uma lei de amor? É claro que é a segunda opção. Mas deixe sua classe conversar um pouquinho, discutir um pouquinho, porque isso faz bem para eles. E então você pode fazer o fechamento da lição enfatizando exatamente Jesus como alguém que de fato nos ama e amou as pessoas e focou a sua vida. Isto é viver como Cristo viveu. Um abraço e a gente se encontra aqui.